Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 9, de 1 a 14. Não sou eu porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outra, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, e também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por vós que ele diz: certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós nos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve no altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, ó Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra lida e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a Tua palavra. O Senhor esteja conosco, que Teu Santo Espírito nos auxilie a compreender todas as coisas e que a mensagem que o Senhor tem preparado venha aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Então, nós chegamos em 1 Coríntios, capítulo 9, e aí do versículo 1 ao versículo 14, é a primeira divisão do capítulo 9. O capítulo 9 ele vai até o versículo 20 e tanto, é um pouco mais extenso do que isso, e o assunto em si ele é um todo. Nós dividimos aqui para melhor compreensão, mas Paulo ele começa aqui falando sobre o seu apostolado, e a questão onde ele entra no assunto do sustento ministerial dos apóstolos. Mas tudo isso é para falar a respeito de direitos e deveres, porque o capítulo 9 ele segue na mesma linha que ele vinha tratando no 8. Se a gente lembrar bem, nós terminamos o capítulo 8, ele falando de que se fosse preciso, para não perturbar o irmão, ele nunca mais comeria carne. Então ele está fazendo a ênfase de direitos que são deixados de lado pelo bem-estar comum em geral. E aqui, o que nós vamos ver aqui, ele trata de dois aspectos que são paralelos aí, mas diferentes. A primeira é como ele usa isso como um exemplo para um todo, no sentido da pregação do Evangelho. Isso nós vamos ver quando estudarmos lá na próxima semana, do versículo 15 em diante. Aí nós vamos ver com mais clareza essa questão dos direitos e das concessões do apóstolo Paulo com vistas ao Evangelho. E aqui a primeira parte ele fala especificamente de sustento e de como deve considerar a igreja. Por isso nós lemos aí lá em Romanos, onde Paulo fala ali aos irmãos, ele cita quando ele estava recolhendo, fazendo a coleta ali
entre ali tanto a Acaia, que é ali Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Corinto, isso é Acaia, como a Ásia Menor, a Éfeso, Gálatas, as 7 igrejas que estão lá também em Apocalipse. Então ele diz que eles fizeram a coleta para mandar para os pobres da Judéia. Consta-se no livro de Atos, ali por volta do capítulo 18, que houve uma grande fome lá na Judéia. Então a igreja, os irmãos estavam passando alguma necessidade, especialmente aqueles de menos condições. Então, os irmãos da Grécia, da Acaia, da Ásia Menor e da Macedônia se juntaram e juntaram um donativo e enviaram por mãos de Paulo e mais alguns representantes para serem entregues em Jerusalém, para ali em Jerusalém eles atenderem a necessidade dos irmãos que estavam passando fome. E Paulo vai citar lá nos versículos que nós lemos, né? Se os gentios, eles são participantes dos bens espirituais dos judeus, ele cita, é bem esperar deles que os auxiliem com os bens materiais. Paulo já apresentando aqui algo que ele vai trazer aqui em 1 Coríntios, capítulo 9. Né? Nós temos aí pelo menos 3 divisões básicas desse texto. A primeira, e os primeiros 2 ou 3 versículos, mais os primeiros 2 versículos, o versículo de número 3 ele é mais uma transição, onde ele vai falar do seu apostolado. Alguns tentam dizer que isso aqui é quase como se Paulo desse uma pausa no meio do que ele estava falando. E Paulo faz muito isso em Corinto. A gente já fica atento aqui no capítulo 9, porque lá no capítulo 13 também, às vezes parece que ele estava tratando um assunto, no capítulo 12, daí ele para e fala assim algo que não tem nada a ver com o capítulo 13, e depois volta ao assunto no capítulo 14. Só que a gente prestando atenção, nós vamos perceber que há uma continuidade do capítulo 12 até o capítulo 14. Do mesmo modo, aqui no capítulo 9, é uma continuidade do assunto que ele vinha trazendo no capítulo 8. Então, ele vem aqui mostrando, falando de atender, de que ele se absteria da carne, e ele vinha tratando da carne como algo que poderia ser um empecilho para os irmãos poderem aprender ou seguir na sua vida de fé. Mas aí ele entra no capítulo 9 falando aí das suas credenciais. Ele diz no versículo 1: não sou porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Todas essas coisas são apresentadas aí por Paulo, e a grande questão, vou continuar tentando aqui até ver se esse negócio para de ficar dando sorriso. Mais uma tentativa. Então, nós vemos Paulo apresentar essa sua credencial porque ele estava sendo questionado. Então, Paulo prega em Corinto, sai de Corinto, vai escrever, provavelmente ele escreve em Corinto, da cidade de Éfeso, alguns comentaristas vão falar sobre isso. Quando ele chega em Corinto, ele chega assim, e é o lugar onde ele pregou sem dar custo nenhum à igreja. O relato de Atos diz que ele chega à cidade de Corinto e encontra ali Priscila e Áquila, 2 personagens comuns ali, como companheiros de Paulo no livro de Atos, que tinham sido expulsos de Roma por causa do decreto de César, dizendo que não podia haver judeus em Roma. Aí eles saem de lá. Só que Priscila e Áquila estão em Corinto, só que eles têm a mesma profissão de Paulo, que é fazedor de tendas. O fazedor de tenda é um artesão de couro. A tenda era feita à base de couro. Alguns filmes costumam levantar a história que Paulo era de uma família até um pouco abastada e que eles tinham um negócio ali que aproveitava o couro que era tirado dos animais que eram sacrificados no templo, e disso eles faziam um negócio. Então Paulo fazia isso, só que o trabalho manual era um trabalho que rendia. As tendas que Paulo fazia eram como se fossem barracas portáteis. Sabe essas que você comprou no campo e tem aquela bolsinha que você carrega para qualquer lugar? Era o modelo daquilo da época. E todo mundo que viajava, quando tinha condição, tinha uma dessas. Porque quando você viajava, você tinha que dormir no meio da estrada. Então, especialmente soldados. Todo soldado tinha uma dessas. Então, Paulo trabalhava nisso e tirava disso o seu sustento. Ele trabalhava nisso segunda a sexta, aí no sábado ele pregava na sinagoga até o momento que chegam os seus companheiros Timóteo, Tito, Silas, juntamente com eles, trazendo oferta lá da igreja de Filipos. E aí, com o que eles trazem, Paulo se vê ali em condições financeiras, ele abandona um pouco, deixa um pouco de lado o trabalho
e se entrega à pregação do Evangelho direto, e faz isso ali por 18 meses mais ou menos na cidade de Corinto, onde ele vai ensinar. Ele prega primeiro na sinagoga, depois ele sai da sinagoga e vai pregar na casa do irmão, do chefe da sinagoga se converte, os judeus começam a brigar com ele, né? Mas quando ele sai dali, depois de toda essa guerra, chegam os judaizantes e começam a dizer que Paulo não era apóstolo. Por quê? Porque Paulo dizia ser apóstolo, mas ele trabalhava. Naquele tempo, trabalho manual era considerado como uma coisa de segunda classe. Então, os rabinos, os professores, né, não se dedicavam a esse tipo de coisa, era coisa de gente inferior, vamos dizer assim. Então, eles acusavam Paulo de não ser apóstolo. Ele não tem nem jeito de apóstolo. Também, ele nem pediu para vocês nada, para vocês ajudarem ele a se manter, porque ele sabia que ele não tinha direito. Então, transformaram a benevolência de Paulo em fraqueza. Então, por isso nós vemos constantemente, tanto em Corinto, quando a gente lê Gálatas também, Paulo defendendo seu apostolado, porque era comum os judeus que chegavam por ali tentar acusar Paulo de não ser apóstolo, justamente para ensinar coisas diferentes daquilo que Paulo ensinava. Então ele começa o versículo 1 com essas 3 perguntas, ou melhor, 4. Não sou livre, não sou apóstolo, não vi o nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não são fruto do meu trabalho. Então, uma série de perguntas são aquelas perguntas que nós conhecemos como perguntas retóricas, né? A resposta já está ali. Paulo não está querendo saber a resposta, está dizendo para poder eles afirmar. Ele só pode dizer: sim, ele é livre, ele é escravo, sim, ele é apóstolo, sim, ele viu o Senhor Jesus, e sim, eles são fruto do trabalho dele. A conversão de Paulo era conhecida das igrejas, era conhecida de Corinto. Mas ele segue no argumento dele no versículo 2, dizendo: se eu não sou apóstolo para outro, certamente eu sou para vocês, porque vocês são a prova do meu apostolado. Nos termos apóstolo também significava enviado, emissário. Então ele aproveita-se dessa linguística e vai falar: se você pode dizer, ele não é apóstolo, mas eu sou apóstolo de vocês, porque fui eu que cheguei até vocês com a mensagem do Evangelho. E em outros textos, Paulo vai falar com essas igrejas, dizendo: vocês não podem negar. Vocês não lembram o que aconteceu na vida de vocês? Quando ele escreve para Gálatas, falando dessa mesma afirmação de apóstolo, ele vai falar que, olha a transformação que foi na vida de vocês. Você vai dizer que isso não é do Espírito Santo. Ele fala isso também para os cristãos em Éfeso. Olha como vocês abandonaram as coisas, as feitiçarias, e se transformaram. Não é uma prova de que aquilo que eu falei é real, que o Espírito Santo que eu apresento é o Espírito de Deus. Então ele vai apresentar aqui principalmente os cristãos de Corinto, dizendo: olha, vocês sabem. E essa é a grande questão, né? A igreja, ela tinha conhecimento de Paulo, ela sabia o que aconteceu, eles viram os acontecimentos, eles acompanharam as coisas, mas eles estavam deixando as pessoas falarem, até aceitando a palavra de alguns, de que Paulo não era apóstolo. Mas por que ele, de repente, ele abre esse parênteses no capítulo 9 para poder defender o seu apostolado? Porque ele estava falando antes de sacrifício. Ele estava falando da necessidade dos outros. Ele fala: olha, a carne não é pecado, porque o Deus não é nada, etc. Mas se por causa disso eu vou dar algum problema para o meu irmão, então eu vou deixar de fazer. Então eu vou abrir mão do direito que eu tenho para que o meu irmão ele não seja abalado na sua fé. E aí ele tem que voltar e reafirmar, porque era comum ele falasse isso aqui e não reafirmasse o apostolado, aí o pessoal ia dizer: olha, está vendo, mais uma vez ele está provando que ele não é apóstolo. Ele está falando, por que ele disse que não vai fazer? Porque ele não é apóstolo, não tem autoridade. Então ele tinha que reafirmar, porque não só ia reacender o debate, mas também ia enfraquecer o argumento dele. Porque se ele estava argumentando o amor cristão de sua parte para com os irmãos, com relação à carne, tirar o apostolado dele ia diminuir. Então pode fazer como alguns hoje já fazem. Existem seitas, e não só seitas, mas a gente tem muito pensamento de seita dentro da igreja, de pessoas que eles tratam algumas coisas da Escritura como se elas fossem obrigação só das lideranças. Não, isso aqui é só para quem está na frente, é só para pregador, é só para missionário. O cristão comum não tem que fazer. Uma grande mentira que tem sido espalhada e com auxílio do inimigo dentro da igreja. Ou aqueles que acham: não, mas o fulano faz, mas
pastor não tem que fazer. Já viram que tem alguns pastores que se portam como se fossem semideuses, né? Não, o pastor não faz isso. Então esse tipo de argumento enfraquece as obrigações cristãs. Quando nós vamos falar sobre liderança, sobre missionários, sobre pregadores, ou mais especificamente Paulo lá em Tito, em Timóteo, quando fala sobre liderança da igreja, falando de bispos, presbíteros e diáconos, ele vai lembrar de algumas obrigações, de algumas coisas que as pessoas devem ter, as qualificações, que não são qualificações só dessas pessoas, mas é qualificação de todo crente. Então, na igreja, o que acontece? Tudo aquilo que a liderança faz não é obrigação da liderança, ela é obrigação de todo crente fazer. Mas a liderança, acima de tudo, ela tem que ser o exemplo para todas essas coisas. E aí que vem a grande importância que nós precisamos dar a isso. Por isso, Paulo reafirma o seu apostolado aqui para nós. Então, se eu deixo de comer, mesmo sendo apóstolo, eu vou deixar por amor dos irmãos. Ele vai dizer, como por amor de vocês, eu não quis arrancar nada de vocês. E esse texto é um dos textos que tem sido mais problematizado na igreja. Por quê? Nós temos, paralelamente, a teologia da prosperidade, que no Brasil ali dos anos 90, à frente um pouquinho, o pessoal que fala que você tem que dar para Deus responder, se você der, Deus vai dar aquilo e tal. Paralelamente surgiu uma desconfiança muito grande nas pessoas com relação a dinheiro e igreja. Então tem aquele povo que eles falam que igreja é lugar que o pastor fica arrancando dinheiro das pessoas. Não existe? Esse mesmo tipo de pensamento é espalhado por todos os lugares. Então nós temos, a ponto de alguns pastores, eu conheço um pastor, o reverendo Samuel, já falecido, que ele dizia assim: olha, a última coisa que se converte no crente é o bolso, e a primeira que se esfria. Então qualquer problema que ele tem, a primeira coisa que faz é esfriar o bolso. As pessoas medem dízimos e ofertas pelo bem-estar dele, não pelo bem-estar do reino de Deus. Então é importante nós lembrarmos disso aqui, do apóstolo Paulo, com relação a essas coisas. Por quê? Porque nesse texto Paulo fala que ele não se valeu do direito. Principalmente ele vai citar isso a partir do versículo 15 em diante. Eu tenho direito, mas eu não usei esse direito para o quê? Para não ser pesado para vocês. Deus é prova que essas minhas mãos, as palavras de Paulo são essas, né? Serviram para tudo que eu precisava. Então ele estava dizendo, olha, eu não exigi nada de vocês. Agora é interessante, se nós formos para o livro de Atos, nós lemos Filipenses, por exemplo, a gente vai ver que enquanto Paulo estava em Corinto, por exemplo, Filipenses, a igreja de Filipos mandou oferta para Paulo. Ele recebeu. Filipenses e Tessalonicenses, quando nós olhamos no livro de Atos, são as igrejas mais benfeitoras ali com relação ao apostolado de Paulo. Eram igrejas pequenas, porque a igreja de Corinto era muito maior que a igreja de Filipos. O povo de Corinto era muito mais rico que o povo de Filipos, só que o povo de Corinto era sovino. Eles faziam os negócios dele, mas na hora de abrir a mão, eles não abriam a mão. Então Paulo tem que chegar lá no livro de Atos, quando ele está fazendo essa coleta que nós lemos lá no capítulo 15 de Romanos, ele cita ali, lá no livro de Atos ele fala, ele chega em Corinto e diz, olha, vocês separem, porque eu falei lá na Macedônia para os Filipos que vocês iam participar. E os filipenses são pobres, mas eles ajudaram além das forças dele mesmo, quer dizer que eles abriram a mão, eles tiveram o coração aberto. Agora, não, os mensageiros dele vêm trazendo a oferta, vão passar aí em Corinto, para recolher a oferta de Corinto para levar para Jerusalém. Não me faça passar vergonha. O Paulo adverte a igreja de Corinto, ó, eles doaram. Se eles que são igreja pequena chegar aqui e ver vocês que são muito melhores, muito maiores, muito mais ricos do que ele, e se vocês não fizerem uma doação maior que a deles, eles vão ficar desacreditados de vocês. Aí Paulo adverte a igreja de Corinto com relação a isso, porque a igreja de Corinto ela não tinha. E Paulo, justamente entendendo esse princípio da igreja de Corinto, que era um povo mais seguro, um povo que fazia questão de muita coisa, ele não exige. Só que o que é que o inimigo faz com essas coisas? Ao não exigir, para não ser pesado, depois usaram justamente isso para dizer que Paulo não tinha autoridade. E a gente precisa olhar para essas coisas, porque hoje a gente não anda muito diferente disso. Hoje as pessoas elas não sabem discernir o que é abrir mão de alguma coisa, o que é fazer pelo bem do outro,
e o que é obrigação. Eu costumo dizer que nós temos que tomar muito cuidado com a ação social que nós fazemos na igreja hoje. Porque antigamente, quando você fazia uma ação social, quando a igreja se reunia e arrumava um cesto, alguma coisa para auxiliar alguém que está necessitado, essa pessoa entendia aquilo como um ato de amor. E reconhecia o amor cristão nessas coisas. Mas hoje o povo está acostumado a receber, então eles acham que é obrigação dos outros dar. A pessoa diz, mas a igreja tem que dar. O pessoal fica questionando, o que é feito com os dízimos da igreja? Como se a igreja não tivesse despesas de água, luz, limpeza, tantas coisas que nós temos de despesa, tantas coisas que têm que ser feitas, e a gente não tem o suficiente para tudo. Mas as pessoas acham que não, é como se a igreja não precisasse de nada, é como se não houvesse despesa nenhuma, e eles acham que toda a arrecadação da igreja tinha que comprar a cesta básica e ser distribuída na rua, com tudo que entra. Mas e aí, onde é que a gente fica? Mas o prédio é da igreja, mas tem despesa, tem água, tem luz, tem as coisas que tem que ser recolhidas, tem impostos, o que entra, o que sai, faz tesouraria, tem que pagar, como é que é o nome desse outro? Não fuja, o nome mais comum do mundo. Tem que pagar contador, tem que pagar não sei o quê, tem as cobranças das taxas de banco, tem um monte de coisa, mas as pessoas elas não sabem que é isso. Então elas vêm naquela que é a obrigação. E igualmente, no trabalho da igreja, não só o trabalho pastoral, porque aqui é um foco naquele que é dedicado exclusivamente à obra de Deus. No nosso caso, nossa igreja, o trabalho pastoral é um trabalho de dedicação exclusiva. Mas também a gente tem que pensar nessa mesma perspectiva, porque Paulo está falando aqui um princípio, é uma forma de entender. A gente tem que entender que isso também vale para os demais trabalhos que não são financeiramente remunerados na igreja. Porque às vezes a gente tem um irmão que faz alguma coisa, ele faz e não aparece ninguém para fazer, ele continua fazendo, só que daqui a pouco a gente começa a tratar como se fosse a obrigação dele fazer. E a gente não reconhece aquele irmão que vem, que faz as coisas de bom grado, que tira do seu tempo para poder atender as necessidades da igreja, a necessidade do reino de Deus. A gente não reconhece essas coisas. E trata como se fosse obrigação. Trata como se fosse obrigação do diácono, está na porta, e todo mundo reconhece como trabalho que ele está fazendo para a igreja. Trata como se fosse obrigação de quem canta no louvor, está ali todo domingo, mas ele tem família, tem outras obrigações, mas ele está tirando o tempo dele para poder fazer aquilo ali. E a gente precisa reconhecer esse trabalho também. Pastor, também tem uma coisa assim, que igual eu vi de um lar, uma família que era católica, né? A maioria da minha família é católica. E a igreja católica, ela fala dos 10% o dízimo, mas ela não ensina, não impõe, como o apóstolo Paulo fala que ele não exigiu. A igreja católica, ela não exige dos seus membros os 10%. Ela fala, lá dentro, mas é você doar conforme o desejo do seu coração. Como a gente sabe que o nosso coração é comum, tem gente que, tipo assim, eu vou dar esses R$50, R$10, e vai assim, né? Aí quando a gente, quando eu me converti, eu entendi que realmente era os 10%,
10% agora, no tempo do Novo Testamento, é um parâmetro que nós adotamos do Antigo Testamento por ser algo justo. Porque quem ganha pouco está proporcional ao que ganha. Quem ganha muito está proporcional ao que ganha. É uma proporcionalidade. Eu já vi notícias de igrejas, tipo Europa, isso anos atrás, que hoje já está muito mais enfraquecido o trabalho, que elas não trabalham assim com dízimo específico. O que é que eles fazem? Lá, como é uma moeda assim, que tem as variações que nós temos aqui, lá, o que é que algumas denominações fazem? Eles têm um orçamento de todas as despesas do ano, então despesa com prédio, com tudo que for, e eles têm um montante que eles precisam. E eles dividem aquele valor entre toda a membresia da igreja. Cada um fica responsável por uma parte para que toda a despesa seja paga. Só que isso é um compromisso para que o trabalho de Deus não fique desassistido. E o que Paulo traz aqui é justamente isso, que não deveria ser necessário nós insistirmos em dízimo ou proporcionalidade, mas nós precisamos manter por causa da dureza do coração do homem. Porque tem gente que não tem essa abertura de coração para poder dizer, eu sei que eu preciso dar a pessoa. Então hoje quem briga com dízimo, ele briga não é porque ele é generoso, ele briga porque ele não quer dar 10%. E muitos também, pastor, levam o Antigo Testamento, né? Porque no Antigo Testamento, o que as pessoas levavam, né? Levavam, tipo assim, 10% da colheita, os animais, né? Não era, né, que tem no Velho Testamento. Como se diz assim, não tinha dinheiro em espécie. Tinha, mas era, né, quase não os textos não falava que levava os alimentos, 10% da sua colheita, dos seus animais, da sua plantação, das suas frutas. Aí muitos citam e você fala assim, não, mas lá no Velho Testamento ninguém dava dinheiro. Como se, tipo assim, nós sustentar o Senhor, só levar lá 10% do arroz, 10% do feijão, né? Muitos, acho que, tipo assim, por desculpa, né? Ainda vai lá no Velho Testamento, dê para pregar isso. Eu já vi irmão falar isso também. E é interessante quando a gente vai para o Velho Testamento, Israel tinha 3 dízimos, não era um? Eram 3 dízimos. Tinha aquilo que era dado constantemente ali, tinha um dízimo que era tirado uma vez por ano, que tinha uma ação específica para poder atender o necessitado, e tinha um outro que era dado de 7 em 7 anos também. Então eles tinham 3 tipos de recolhimento diferentes para o sustento do trabalho. Isso fora no tempo do reinado, que ainda tinha as obrigações que eram, vamos dizer assim, eram tribais, né? Porque todo mundo dava o dízimo para o sustento do templo, mas no tempo de Salomão, cada tribo tinha que sustentar o palácio durante um mês do ano. Isso não estava no dízimo. Mas no mesmo princípio que Paulo está falando aqui, é o que a irmã está dizendo. As pessoas aproveitam daquilo que tenta ser o mais organizado, o mais justo possível, para quê? Para tentar tirar o corpo fora daquilo que assume como obrigação. Porque, primeiro, ninguém obriga ninguém a ser membro de uma igreja. E especialmente a nossa, vamos dizer, que a gente fala do que a gente conhece, nosso, né? Quando alguém vai ser membro, ele vai lá na frente e ele faz a promessa lá na frente. Você entende? Sim. Você promete sustentar a igreja com a sua presença, com os dízimos, sim. E a pessoa faz a promessa, aí depois ele quebra a promessa e tenta justificar aquilo que fez. E é por isso que Paulo vem aqui nesses mesmos termos, né? Eu não sou apóstolo, ele está enfatizando a defesa do direito, né? Versículos 3 e 4 ele vai dizer: minha defesa perante os que me interpelam é essa: não temos nós o direito de comer e beber e nos fazer acompanhar de uma mulher irmã. Aqui ele está falando de casamento, né? Como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas. Ele está falando de outros apóstolos que eram casados. Ele cita aqui Pedro, que Pedro é o que a gente tem mais evidência, porque na Bíblia fala, principalmente naquela cena que Jesus curou a sogra de Pedro, então dá clareza que Pedro era casado. Ele fala, os outros apóstolos eles andam, eles são casados, eles recebem o sustento. É um direito, porque a palavra diz que quem prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Então ele está enfatizando a questão do direito do trabalhador do seu salário. E ele vem no versículo 6 e diz: ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. Então ele está falando primeiro que havia uma discussão, o pessoal estava levantando na igreja de Corinto contra Paulo,
se aproveitando do fato que ele não cobrou isso de Corinto, para tentar dizer que ele não tinha direito. E aqui é o grande problema da interpretação desse texto nas igrejas hoje. Porque Paulo fala, eu não vou fazer isso porque eu não quero que seja me tirado da glória de ter pregado o evangelho para vocês de graça. Aí todo mundo já vem e diz, olha, tá vendo? Vocês deviam tomar o exemplo de Paulo. E aí é onde se transforma a concessão em obrigação. E hoje isso acontece muito nas nossas igrejas, numa série de coisas, tirando somente a questão do financeiro, mas as obrigações, elas deixaram de ser obrigações, e as concessões, elas deixaram de ser concessões. Há muitas coisas na igreja que eram costumeiramente entendidas como obrigação de todo crente, há pelo menos 30 ou 40 anos atrás, mas hoje os crentes acham que eles não têm a obrigação de fazer isso. Por quê? Até alguém que faz é dele a obrigação. E o pessoal não entende quando alguma coisa é feita na igreja, quando a liderança faz, toma frente para alguma coisa, e acha que isso é uma obrigação de todo mundo. Certa vez conversando, coisas de igreja com uma determinada pessoa, foi contar a história de alguma coisa que foi feita na igreja para arrecadar fundos, acho que é para missões, alguma coisa nesse sentido. E aí alguém foi lá e fez, foi alguma coisa que fizeram de comida lá para vender. Só que aí alguém estava lá ajudando e na hora de vender a pessoa estava, não, mas a gente que está aqui, a gente tem direito a ter uma parte disso aqui, né? Eu disse, não, tudo que a gente está fazendo aqui, todo o dinheiro arrecadado vai para missão, então tudo vai ser vendido. E a pessoa ficou extremamente indignada com aquilo. Só que é o seguinte, quando você vai pegar a história, tinha um irmão que estava à frente, que essa pessoa pegou e comprou todo o material do seu próprio bolso, colocou lá e chamou todos os irmãos para poder ajudar a produzir aquilo ali, para depois vender. E aí no final das contas, quem estava indignado, estava chamando de suvina, de burrinha, aquela pessoa que tinha doado tudo, que tinha comprado tudo do próprio bolso, porque ele disse que tinha que ser vendido tudo para o dinheiro todo ser revertido e colocado para os missionários. Então a gente vê, a pessoa pega aquilo que é desprendimento, que é doação, e transforma em obrigação. Não, mas fulano dá porque ele é rico, ele tem dinheiro. Eu já ouvi uma vez, na liderança de igreja, tem muito tempo, uma pessoa fala, não, fulano é rico. Eu acho interessante isso, que em Brasília a gente passou em muitos lugares, eu e a Jane, a gente viu, teve contato assim, de trabalhar em lugares com gente que realmente era rica, de ver assim, pelo menos ter noção. Rico mesmo é o sujeito que ele tem uma Ferrari, ele tem um caminhão cegonha só para carregar certo Ferrari dentro do estado para o outro, para ele dirigir lá no outro lugar. Aí às vezes tem outro que, porque tem uma situação financeira um pouco mais, mas o fulano é rico. A gente não tem a noção do que é dinheiro. A gente deveria ter a noção do que é bom grado, do que é autodoação, do que é fazer para as coisas de Deus. E nós muitas vezes perdemos a noção disso, e muitos irmãos perdem a noção disso dentro da igreja, a semelhança do que Paulo está chamando a atenção. Por quê? O problema não é que eles achavam um absurdo, porque se você for ver, tem seitas bem conhecidas, nossa, né? Que às vezes a gente até acha que é igreja, mas é seita. A igreja presbiteriana tem uma lista, todas as igrejas são consideradas seitas, que eles acham um absurdo ter um pastor que recebe o salário da igreja, então eles não têm nada disso. Então é gente que acha que ninguém deve. Mas o problema de Corinto é que tinha outras pessoas que estavam recebendo. Eles davam dinheiro para outros, mas não queriam dar para Paulo. Eles pagavam para outros, mas não queriam pagar para Paulo. E aí vem a grande questão. Às vezes nós honramos algumas pessoas, mas não honramos outros que estão bem próximos de nós. Aquela pessoa que está ali fazendo trabalho, se desprendendo com toda a boa vontade, às vezes a gente não valoriza, a gente só valoriza quando perde. E igreja pequena, principalmente, a gente precisa estar muito atento para isso. Porque qualquer pessoa que está feito o trabalho, quando falta, faz falta. Mas às vezes a pessoa está ali fazendo o tempo todo e a gente não dá o mínimo apoio. Aí depois, quando a pessoa para, fala, não, o coração do fulano parou de fazer. Ninguém reconhecia, ninguém fazia nada, ninguém sequer tinha bom grado, achava que era obrigação, ainda cobrava mais. E a gente precisa aprender isso. O que Paulo está dizendo?
há direitos, há pessoas que podem fazer ou podem não fazer. As coisas na igreja, elas são feitas como voluntariado, mas o voluntário na igreja, ele é missão, ele não é uma ajudazinha que eu dou de vez em quando. Isso tem se perdido. Há algumas semanas eu recebi um texto falando sobre isso. Às vezes a gente fica achando que eu estou fazendo alguma coisa, tem que estar muito agradecido. Já viram aquela trend na internet do sujeito que ele chega assim, na empresa? Vai falar que ele morreu? Vai de novo. O sujeito ele chega na empresa, o patrão, isso é hora. Aí ele diz assim: levanta a mão para o céu e agradeça que eu vim. Hoje tem gente na igreja que acha que a liderança da igreja tem que ficar agradecida só porque ele vem para poder sentar no banco. É disso que Paulo está falando. Tem coisas que são resposta, oração, são dádivas para Deus. Tem coisas que não são, a gente precisa aprender a reconhecer isso, reconhecer o trabalho dos outros, assim como ele fala a respeito daquele que necessitava. Ele diz: só eu e Barnabé? Por que vocês dão para os outros, para a gente não? E quando a gente não faz questão, vocês querem fazer isso e usa isso contra a gente mesmo. Que aqui é o grande problema que Paulo está levantando. E aí ele vai trazer alguns exemplos. O versículo 7 ele diz: quem vai à guerra à sua própria custa? Já imaginou? Chega, o pessoal bate na porta e fala: você está sendo convocado para a guerra. Daí ele diz: não, mas olha, você se vira aí, compra um rifle, um espingarda, porque a gente não tem arma para dar para você não. Não tem roupa também não tem uniforme. E você tem que pegar o seu carro e colocar a gasolina no seu bolso para poder ir lá para a fronteira com a Venezuela, para lá a gente poder guerrear. A gente não vai buscar você também não. Quem é que vai? Ninguém. Aí vai chamar a atenção do que já era falado naquele tempo. Quem é que vai para a guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? São os comportamentos que as pessoas estavam tratando como se devesse ser assim, mas não são. Esse do rebanho é interessante. O pastor está lá pastoreando o rebanho, ele tira o leite das ovelhas e ele se alimenta do leite das ovelhas. Já viu aquela história do patrão que: não, você vai contar, mas você não é para comer não. Não é nem para piscar. Está trabalhando, mas não vai piscar não. Então era o tipo de comportamento que Paulo estava combatendo ali. O trabalho é digno do seu trabalho. Quem está fazendo tem que ser correspondido. Ou você vai chamar, ou a gente vamos fazer um mutirão aqui na igreja para a gente bater uma laje, vamos fazer um negócio, essas coisas de construção. Daí vem todo mundo trabalha, vai ser o dia todo. Aí quando dá meio-dia, falou o seguinte: a gente vai continuar de tarde, mas aí cada um se vira aí, vai procurar onde almoçar por aí, depois volta de tarde. Esse pessoal vai estar animado para trabalhar? Então quem é que faz as coisas à sua própria custa? Ele fala do exército, ele fala do lavrador, ele fala do que planta. Aí ele vem o versículo 8. Por quê? Porventura falo isso, também não diz a lei. O que é que está escrito na lei? Versículo 9 diz que está escrito na lei de Moisés: não matarás a boca do boi quando pisa o trigo. E ele pergunta: acaso é com boi que você está se preocupando? Mas ele mesmo responde que não é com boi, versículo 10. É por nós que ele diz essas coisas. Por que ele está falando do boi? Quando eles escolhiam o trigo, eles colocavam no terreiro bem batido, liso, plano, solo firme, fogo, na areia solta, porque senão não funciona. E o trigo ele tem que ser batido, ele tem que ser pisado para poder tirar a semente da palha. Então o que é que eles faziam? Eles pegavam uma prancha de madeira e colocavam às vezes pedra, às vezes a pessoa ficava alguém em cima, Aí que entrava, quando era o chefe de família assim, levava os filhos, aqueles filhos menores ainda que não davam conta de pegar pesado, eles colocavam sentado ali na madeira, aquela madeira ficava amarrada numa corda, uma junta de bois, e o outro ficava tocando lá ao redor. Então aquela tábua passando para ficar amassando aquele trigo para soltar a semente da palha. Só que a lei dizia que esse boi que estava puxando lá ao redor, você não podia amordaçar a boca dele. Porque o sujeito subindo, o sujeito noivado, ele coloca o boi, só que ele amarra a boca do boi para o boi não comer da palha que está ali, para não correr o risco do boi comer alguma semente de trigo também. Então esse é o comportamento da pessoa do coração.
Só que a lei dizia que era proibido amordaçar o boi para isso. Então o animal que ele estava trabalhando, arando a terra, fazendo qualquer coisa, ele tinha que comer. Não podia ser impedido de se alimentar. E ele disse: é com bois que Deus está preocupado ou é com a gente? Paulo vai enfatizar que é por causa da gente. Ele está dizendo: olha, quem trabalha, ele tem que receber. Alguns comentaristas vão dizer: não, mas Paulo podia enfatizar aqui a questão que na lei também dizia que era proibido afastar, deixar de pagar o trabalhador, se chama lá o jornaleiro, que ele trabalhava a jornada do dia. Então no final do dia tinha que ir lá e pagar, igual aquela história da parábola, né, que chegou no final da tarde, junta os trabalhadores e paga o salário. Isso era obrigação. O sujeito ele deixar de pagar no final do dia o seu trabalhador era para ser levado diante dos anciãos de Israel e castigado. Paulo podia ter apelado para isso, está na lei também. Mas por que ele não apelou para isso? Porque ele está falando. Paulo está falando de permitir participar. Assim, no trabalho de Deus, ele chama a atenção dessa participação. A esperança diz: quem é que lava? Quem lava, versículo número 10. Pois o que lava, com que fazer com esperança, o que pisa o trigo, faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. E o 12, naquele fecho com aquilo que eu falei anteriormente: se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Então ele vai chamar e chama a atenção até a lei e aquele que é uso comum. Aquele que faz, ele participa. Então, se há o direito, ele diz, e se outros têm, versículo 12, muito mais nós temos esse direito. Então Paulo gasta vários versículos para poder exemplificar aí para os cristãos de Corinto que ele, como apóstolo, tinha esse direito. E é um grande problema, porque hoje a gente enfrenta muito isso, porque hoje é difícil nas igrejas nós tratarmos sobre a questão financeira. A gente é muito reticente quanto a isso, né? E algumas coisas elas são um pouco mais deixadas de lado. Por quê? Porque qualquer coisa vira motivo para as pessoas fazerem acusação contra o Evangelho. Então, utilizando as próprias palavras do apóstolo Paulo, às vezes nós passamos alguma dificuldade a mais com o intuito de não sermos prejudiciais ao Evangelho. Mas hoje parece que nós, como Paulo, temos que reafirmar aquilo que é necessário, aquilo que é obrigação e aquilo que é direito. Porque hoje há muita gente dentro da igreja que ele não acha que tem a obrigação de sustentar o trabalho do reino de Deus nesse sentido. Então, as coisas são deixadas muito mais de lado. E a gente às vezes não fala tanto. Mas tem igreja que fala, né? Tem igreja que o sujeito, o pastor lá para frente, porque só que nós procuramos não ser afrontosos. Por quê? Porque a gente faz as coisas de uma forma muito diferente. As contas da nossa igreja são abertas, as pessoas podem ter acesso, nós prestamos conta, tudo tem relatório. Os pastores da nossa igreja, os salários já são definidos. Não é como algumas igrejas, tem algumas igrejas por aí que o pastor ganha aquele que entrar. Tem muita igreja que o que é arrecadado, eles pagam as despesas e o que sobrar fica tudo para o pastor. E aí, quanto mais ele pressiona o povo para dar, mais dinheiro entra. E aí, por causa disso, as pessoas falam que estão enriquecendo os pastores. Mas para nós não é assim. Quando o pastor é chamado para uma igreja, senta no conselho olha, que nós temos condição, nós oferecemos isso, é desse jeito, assim, então é combinado aquilo ali. E aí, o combinado é o seguinte: não importa se a igreja arrecadou mais ou arrecadou menos. O combinado é aquele: se a igreja arrecadar 5 vezes mais, o pastor vai continuar recebendo aquele mesmo valor. Mas igualmente, se a igreja cai na arrecadação, o conselho da igreja continua com a mesma obrigação do compromisso que foi assumido. E as pessoas muitas vezes não entendem isso. E na palavra dos pastores que são mais duros, né? Muitas vezes são pessoas que elas desfrutam de tudo aquilo que a igreja tem a oferecer, mas não querem contribuir para aquilo. Se for pegar só o nosso exemplo, todos os meses a gente paga uma parcela do empréstimo que foi feito para quê? Para a gente colocar energia solar da igreja,
para a gente poder ter o nosso ar-condicionado ligado aqui, a gente está aqui no fresquinho, direitinho, confortável, sem preocupação, porque a conta de energia sempre é uma preocupação. Se subir demais, o dinheiro não dá, mas a gente consegue fazer isso, só que tem que pagar a parcela. E quem está pagando essa parcela? Todo mundo que entrega pontualmente seu dízimo à tesouraria da igreja, ali contribuindo para que isso possa ser pago, para que a gente possa sentar aqui nos bancos confortáveis, acolchoados, com o ar-condicionado ligado, e participar, ouvir o som que foi comprado também com a igreja, desse conforto aqui. Mas tem gente que quer desfrutar desse conforto sem contribuir para isso. É disso que Paulo está falando. Só que essas mesmas pessoas, muitas vezes, eles não têm reticência em sair para poder ir num restaurante ou numa lanchonete e gastar o que seria o dinheiro do dízimo do mês inteirinho em um lanche da noite. Mas em relação assim, à nossa igreja, pastor, eu lembro que na época fomos comprar os bancos, foi colocado, né, uma assembleia, né, na nossa igreja, e pegaria um empréstimo, né, para comprar os bancos, e a gente teria um compromisso, além do nosso dízimo, de doar, né, um valor que cada um escolher a sua escolha, para ajudar a pagar o empréstimo, né, pela compra dos bancos. E eu lembro que uma certa época, o Cléio até levantou o fato de que muitos deram nome, né, que a gente deu o nome lá quando eu contribuí com tanto, e os irmãos estavam deixando de contribuir. Como se diz assim, eles deram a palavra, né, não, vamos pegar o empréstimo, vamos comprar os bancos, vamos ser confortáveis, né, fez o compromisso de todos os meses doar aquele valor e nunca vou cumprir. Eu não, tipo assim, nunca mais foi dito perante a igreja se quem deu o nome voltou a contribuir no pagamento dos nossos bancos também, em relação ao empréstimo. Essa informação não tem, mas com certeza, pelo que eu acompanho, muita gente que lá no começo já não deu continuidade a isso. Mas dá graças a Deus que pelo menos está conseguindo, assim, não com folga, mas está conseguindo cumprir os compromissos da igreja através dos dízimos que são arrecadados. A grande questão é, quando a gente fala de dízimo, se a igreja for fiel aos dízimos, só os dízimos eles são suficientes para fazer tudo. Mas é preciso haver fidelidade. Mas voltando aqui ao princípio do apóstolo Paulo, que a gente toca no assunto, mas não é especificamente sobre isso, que ele afirma tudo isso, coloca toda essa obrigação, dizendo do direito, para poder dizer, no versículo 12, que entretanto nós não usamos desse direito. Então, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que presta serviços sagrados, do próprio templo se alimenta, e quem serve do altar, o altar tira o seu sustento. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivem do Evangelho. Então Paulo dá toda a afirmação e diz, olha, há direitos aqui, no versículo 13 ele vai trazer uma outra afirmativa, né? A tribo de Levi, que era quem cuidava do templo da adoração, ela não recebeu herança em Israel. Então quando ela chega lá, Josué dividiu a terra para todas as tribos. Toda a tribo recebeu terra, exceto a tribo de Levi. A tribo de Levi ela não tinha terra. Por quê? Porque a tribo de Levi, ele diz, não vai ter herança, porque a herança de Levi é o Senhor. Então a tribo ela não tinha herança, só que ela dependia das outras tribos. E nos tempos de declínio da nação, o que aconteceu? Muitas vezes, como no tempo de Neemias, por exemplo, no tempo de Esdras e alguns reis, eles tinham que ir atrás dos levitas, porque os levitas abandonaram o templo e foram trabalhar, foram plantar uma terra para plantar, para tirar o seu sustento. E aí o rei, para poder reestruturar, Neemias, quando foi reestruturar, ele teve que ir lá atrás do povo, para poder trazer eles de volta, para chamar o povo a obrigação. Por quê? Porque eles tinham deixado de ser assistidos. É o que o Paulo está falando aqui, ó. A lei de Moisés diz, ó, o princípio da nação da adoração mostrava, dizendo, olha, os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então ele está mostrando que isso é algo que está explícito, específico ali. Mas para poder dizer o que? No versículo 12, nós não usamos esse direito.
Aqui o principal destacar com Paulo nesses últimos versículos é o seguinte: a gente tem que aprender a valorizar quem abre mão de alguma coisa para poder fazer o trabalho de Deus. Então, se abre mão. Às vezes a pessoa, para poder fazer o trabalho, ela abre mão do tempo com a família, abre mão de um lazer que ele poder fazer. E a gente precisa aprender a reconhecer essas coisas. E como é que se reconhece? É sabendo que todos nós temos obrigações de igreja. Porque a gente deixa de reconhecer quando a gente fica deixando só nas costas dessa pessoa. Então ninguém faz questão, ninguém ajuda. Uma vez eu cheguei lá na Bahia e a igreja deu um problema lá. Depois do tempo eu fui descobrir o que causava. Mas vinha uma chuva e entrava água dentro da igreja, mas não era água pouca não. Entrava assim, fizeram um negócio que a água ficava assim alagada a entrada da igreja até metade do tempo. No fundo assim, até metade do tempo. O tempo era reto. E um dia a gente chega no culto e está cheio de água. E aí então os irmãos estão parados assim lá de fora. E agora? O que a gente vai fazer? Não dá para entrar, não sei o quê. E como é agora, meu irmão? Vamos pegar os bolos, todo mundo, e vamos tirar a água dentro da igreja para poder fazer o culto. Mas ficou todo mundo parado, olhando. O que é que vai fazer? Como se tivesse. Quem é que tem que fazer? Todo mundo tem que fazer. E às vezes a gente fica assim, e quando alguém toma a frente, diz: ó, muito bem, o fulano está fazendo. A gente senta e deixa o fulano lá se lascando sozinho fazendo. É dessas coisas que Paulo está falando. E a gente tem que reconhecer quem abre mão de alguma coisa, conforme ele diz no versículo 12, né? Antes não usamos deste direito. Então, a gente reconhecer quando alguém faz um esforço, algo que não seria a obrigação propriamente dita, no sentido de que não tem que ser ele a fazer, mas ele faz como um servo de Deus. Entre todos os servos de Deus, entende que é a obrigação de todo servo de Deus fazer as coisas. Então a gente precisa aprender a reconhecer isso e valorizar isso. Como é que a gente valoriza? A gente valoriza auxiliando também, fazendo junto. A gente, quando vai estudar liderança, uma das coisas básicas é falar: não, o líder, ele vai junto. Ele não é aquele que manda fazer, ele faz à frente. Agora, quando alguém faz à frente, a gente tem que seguir. Seguir é reconhecer. É o que Paulo está falando aqui. Nós temos também esse direito. Então, esse seguir é obedecer. O grande problema hoje é que nós temos uma profissionalização da fé. Então, o que no meu tempo de infância era feito na igreja, as pessoas olhavam: olha, o pastor está fazendo isso, eu quero fazer também. Hoje em dia as pessoas muitas vezes olham: olha o pastor fazendo isso, mas é a obrigação dele, porque ele recebe salário. E aí depois a gente fala: por que a igreja não está mais crescendo? Por que a igreja enfraqueceu? É porque a gente deixou de olhar o que Paulo está falando aqui. Tem coisa que não é obrigação. Hoje em dia, se você perguntar qual é a obrigação do pastor da igreja, a maioria das pessoas não sabe qual é a obrigação do pastor da igreja. E acha que tem muita coisa que não é obrigação do pastor, que é obrigação do pastor. Eu aprendi com meu avô era presbítero, ele tinha uma chave da igreja. Era uma coisa que ele fazia questão. Ele tinha uma cópia da chave da igreja. Por quê? Porque ele trabalhava na marcenaria, então quando ele estava lá, que ele entregava alguma coisa, que estava mais folgado, um pouquinho, lembrando: olha, tem uma lâmpada na sala tal lá que queimou. Ele pegava a bicicleta dele, colocava a ferramenta no fundo da bicicleta, ia para a igreja e ia trocar a lâmpada da igreja. E aí ele chegava cedo na igreja e não abria a igreja. Mas por que ele tinha chave? Porque era obrigação que o presbítero tem que ter? Não. Porque como servo de Deus, ele entendia que ele precisava cuidar da casa de Deus. E eu aprendi com ele. Então, quando eu chego, eu sempre faço questão de como pastor ter uma cópia da chave da igreja. Porque às vezes precisa entrar, precisa resolver alguma coisa. Só que o grande problema é que hoje em dia tem muita gente que acha que o pastor tem que ter a cópia, porque o pastor tem que abrir a igreja. Só que na igreja presbiteriana não é o pastor que abre a igreja. Tem igreja que tem zelador, que coloca a obrigação no zelador de abrir a igreja. Só que desde os primórdios lá, quem abre a igreja são os diáconos. Não é o pastor, o nosso presbítero, não é zelador. Aí o pastor ele vai cumprimentar os irmãos que estão na água, porque o pastor tem que ficar na porta da igreja. Uma vez vieram me reclamando porque não estava assim para cumprimentar. Terminava o culto, chegava 3, 4 pessoas, 4 irmãos querendo conversar comigo para resolver coisas.
para pedir aconselhamento, para marcar alguma coisa. E aí você ficava ali, tinha que atender as pessoas. E aí os visitantes começavam a ir embora e falavam, também o pastor não foi para a porta da igreja para cumprimentar. Só que o pastor cumprimenta, só que é a obrigação do pastor cumprimentar. Não, ele cumprimenta porque ele é parte da igreja também, né? É a obrigação de todos nós recebermos os visitantes, cumprimentarmos os visitantes. Então, são coisas que são exemplo para ser seguido, só que as pessoas transformaram em obrigação. E é como Paulo aqui. Ele deu como exemplo para não ter prejuízo ao evangelho, ele não exigiu aquilo que lhe é devido, e o pessoal começou a tratar como obrigação, mas tem que ser mesmo. E até hoje, apesar de Paulo explicar aqui com clareza que ele abriu mão de um direito, ele tinha o direito, mas ele quis abrir mão, mas as pessoas ainda vêm e colocam como obrigação. Paulo abriu mão, você também precisa fazer. E aí, porque o pastor ele recebe da igreja para o seu sustento, porque ele tem dedicação exclusiva para isso, as pessoas dizem, não, o pastor está cobrando para pregar o evangelho. Mas é uma coisa que não tem nada a ver com a outra. E a gente não entende essas coisas. Então Paulo vai chamar a nossa atenção para esse princípio. Tem coisas que são concessões, que nós abrimos mão, mas é direito. A gente precisa entender o que as pessoas têm direito a fazer. A manifestação tem direito a, às vezes, até falar, dizer que não concorda, todas essas coisas elas têm que estar ali. Não quer dizer que eu tenho que fazer tudo que alguém vem falando, mas a pessoa tem o direito de poder se pronunciar, dar sua opinião sobre as coisas, ou até mesmo querer fazer. Tanto é que eu adoto um princípio muito básico, aprendido com o pastor já falecido também. Eu dizia assim, quando alguém chegava para ele dizendo, pastor, não fizeram isso aqui, eu já dizia, meu irmão, se Deus lhe deu a visão, Ele lhe deu o ministério, então você agora é o responsável por isso. Então, ele fazia na forma de dizer, porque tem muita gente que reclama de que não foi feito, mas não quer fazer. Então, o que é que eu tenho que fazer? Ah, não gosto do jeito que o fulano faz, eu tenho esse direito. O que é que eu faço com esse direito? Eu vou lá e digo, meu irmão, você não quer que eu comece a fazer isso? Não, deixa eu lhe ajudar aqui. Vai lá e começa a fazer. E aí eu estou entendendo que ele está fazendo de bom grado o jeito que ele tem para fazer. E às vezes na igreja tem isso. As pessoas fazem do jeito que conseguem, do jeito que fazem. Mas o que tem matado o trabalho em muitas igrejas, e era o problema da igreja de Corinto, são as pessoas que querem que quem faz faça do jeito que ele quer. Assim, Corinto, Paulo estava fazendo, se doando para a igreja, sem exigir o sustento da igreja, mas isso é porque, e aí porque eles queriam que Paulo fizesse do jeito que eles querem. Eles não queriam se submeter à autoridade apostólica de Paulo. Então, ao invés de reconhecer que ele era apóstolo, estava fazendo concessão, estava abdicando do direito pela igreja, eles tentavam dizer que ele não era apóstolo para não ter que obedecer. Por isso eu tenho que afirmar, eu sou apóstolo, sim, eu tenho esse direito, sim, a Bíblia diz que quem prega o evangelho deve ser sustentado pelo evangelho, mas eu abri mão do direito em favor de vocês. Então a gente pega o exemplo de Paulo aqui sobre isso. Aquele que faz de bom coração, mas deve ter ser entendido como aquele que está doando, aquele que está fazendo pelo evangelho. Mas nós não devemos lançar a carga sobre ele além daquilo que ele pode oferecer. Amém?